Meus amados irmãos e amigos que estão sempre acompanhando os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, tanto no nosso canal no YouTube como na nossa página no Face, eu peço até a vocês, se inscrevam, compartilhem os vídeos com outras pessoas, né? Para que vocês sejam abençoados e vocês abençoem outras pessoas com as instruções que eu tenho certeza de Deus no meu coração, que não é instrução vazia, nem instrução sem nenhum sentido. São objetivas e que têm grande resultado para a nossa vida espiritual. Nos dá muito conhecimento, tá certo? Eu falo isso com toda a simplicidade porque eu sei que isso tem sido uma bênção na vida daqueles que realmente são prudentes, que amam a palavra de Deus e que querem conhecer a verdade. Então eu convido você agora para a gente aprender um pouco, tá certo? Quero levar essa instrução para você agora sobre a Páscoa. Vamos entender o que é a Páscoa, que culto é esse, quem pode celebrar isso, qual o objetivo da Páscoa. Então a Páscoa ela é um culto, não é? É um cerimonial que não é para qualquer nação, que não é para qualquer religião, que não é para nenhuma das pessoas porque quer celebrar a Páscoa como uma forma de culto a Deus. Não, a Páscoa ela tem um significado para Israel. O povo de Israel tem um objetivo pelo qual comemoram essa Páscoa. Eu quero ler para você um texto aqui da Bíblia antes da gente mostrar isso para você. Êxodo 12, capítulo 12, versículo 24 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: porque guardais isto por estatuto, para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrar na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarás este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o culto, né, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Porém, nós estamos lendo aqui um texto que trata-se do estabelecimento deste culto, deste cerimonial, a Páscoa. A Páscoa não é uma situação que todo o povo pode celebrar, qualquer cultura, não. A Páscoa tem um objetivo para Israel. Israel celebra porque para Israel tem um significado, tem um objetivo. Deus, antes de tirar o povo do Egito, o povo estava 430 anos escravo, preso no Egito, sobre o jugo de Faraó. Deus estabelece o povo um sacrifício. Deus manda o povo matar um cordeiro. E Deus manda o povo pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E Deus diz, olha, vou mandar um anjo da morte passar pelo Egito. A casa que tivesse sangue, eu vou poupar, eu vou dar livramento. Foi a condição que Deus deu para livrar o povo da sua ira. O povo tinha que obedecer essa orientação de Deus. Tinha que crer nisso aí para ser salvo. Daquela ira de Deus ali no Egito, que ele mandou o anjo da morte, matando todo primogênito de toda a casa do Egito, seja animal, seja de homens, mulheres, todo primogênito. E Deus disse ao povo de Israel que iria fazer isso e que eles se prevenissem, que eles matassem o cordeiro, passassem o sangue nos umbral, que era a forma de livramento que Deus estava dando ao povo. E aí o povo fez isso. Cumpriu essa ordenança de Deus, creu, cumpriu, fez e aconteceu. E agora o povo, Deus a partir daí liberta o povo, né? Faraó mandou o povo ir, agora está aquela história toda que a gente sabe já da narração. E o povo está livre. E Deus diz ao povo, olhe, façam isso, celebrem isso, toda a sua vida, para sempre. Façam esse estatuto, façam isso como estatuto perpétuo. Celebrando, né, esse dia, para que vocês não esqueçam e para que os filhos de vocês saibam a origem deles. Que eram escravos, mas Deus libertou com mão forte do poder de Faraó, do subjugo de Faraó. E Deus manda o povo fazer isso para que eles não esquecessem.
Páscoa. Agora vamos ver o que é Páscoa, né? O que significa Páscoa? A palavra Páscoa, ela deriva de uma palavra hebraica que significa passar, passar por cima, né? Ou poupar. Ela significa poupar ou passar por cima. Então isso significa o livramento que Deus deu, o anjo da morte, toda a casa que tinha o sangue no umbral da porta, o anjo ali não aplicava o juízo, ele passava por cima, ou seja, o povo era livre. Então, a Páscoa na história de Israel foi instituída para Israel, para esse povo celebrar, tá certo? O povo estava preso e a gente já sabe da história, antes da saída do Egito, e aí Deus ordenou o povo a fazer isso para lembrar que eles eram escravos e foram libertos. A partir daquele momento da história, o povo de Israel começou a celebrar a Páscoa no propósito de relembrar que eram escravos e foram libertos por Deus. Então essa Páscoa hoje não tem nada a ver a Igreja Católica Romana celebrar, não tem nada a ver outras pessoas celebrar, porque não tem nenhum objetivo para elas. O povo de Israel tem que celebrar porque eles têm um objetivo por qual o significado ele celebra isso. Para lembrar que eles foram libertos do Egito, nunca esquecer isso. Porque Deus, sabendo que o homem ele é fácil de esquecer das coisas, principalmente dos bens que se faz ao homem, o homem esquece rápido. E Deus agora estabelece isso para que o povo nunca esquecesse da sua origem, nunca esquecesse do livramento de Deus. Então a Páscoa simboliza isso para Israel. Não tem nada a ver a Igreja Católica celebrar esse culto, fazer essa celebração, né? E outra coisa, irmãos. A Igreja Católica ensina que não é para comer carne nesse período, né? As pessoas comem peixe. E tem muitos crentes também entrando nessa onda, nessa tradição, que nesse período não come carne, aí só tem que comer peixe. Meu irmão, pode comer peixe, carne, o que for, que isso você está pegando contra Deus, não. Deus não. Aliás, na Páscoa de Israel, Deus mandou o povo comer foi carne. Irmão, é tão bom conhecer a verdade, para não ficar preso nesses fardos religiosos. Deus mandou o povo comer a carne do cordeiro. Então, não tem significado nenhum. Nenhum povo, nenhuma religião celebra isso, Páscoa. E nós, Igreja do Senhor, não celebramos essa Páscoa, não. A Páscoa que nós celebramos é a ceia do Senhor, que foi estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. A igreja não tem que estar celebrando Páscoa como o povo celebra aí nas tradições religiosas. A igreja não pode entrar nessa tradição que não tem nenhum objetivo, tá certo? O sacrifício do cordeiro apontava para Cristo. Quando Deus mandou matar o cordeiro tinha que ser imaculado, tá certo? O sangue do cordeiro era derramado para passar nos umbrais para dar o livramento ao povo. Cristo, ele é o cordeiro que foi sacrificado, ele é o cordeiro imaculado. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Era uma simbologia, já apontando para Cristo, aqui na nova aliança. Então, o propósito do sangue do cordeiro era esse: livrar o povo do juízo de Deus. O propósito do sangue de Cristo é esse, foi derramado para nos livrar da ira e do juízo de Deus que vem sobre esse mundo e sobre a vida de todo o pecador que não se arrepender. Agora a nossa Páscoa, vou mostrar o que é a nossa Páscoa. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Olha a Páscoa cristã, o que é. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Isso é uma simbologia, Paulo está falando. Tá certo? Mostrando que a gente tem que se limpar da velha natureza, dos velhos costumes. Somos uma nova massa, uma nova pessoa em Jesus, com outro entendimento. Tá certo? Isso é simbologia. Eu já dei uma instrução sobre simbologia aqui. Aí ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, Paulo orienta os irmãos sobre a ceia do Senhor, e Paulo diz: fazer isso, porque o Senhor me mandou ensinar isso, eu estou passando o que ele me mandou. Paulo orienta os irmãos à ceia,
Tá certo? Hoje a nossa Páscoa é Cristo. Porque Ele foi crucificado por nós. O Cordeiro é Ele, o sangue foi o dele. Tá certo? Porque a ceia do Senhor, irmãos, é apenas um memorial para nós. Esse memorial, Jesus disse, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. A ceia que nós fazemos hoje na igreja, tem igreja que faz uma vez por mês, tem igreja que faz uma vez por ano, isso é relativo. Mas a nossa ceia é essa, até porque Jesus, no período da Páscoa, Jesus não comemorou a Páscoa judaica, não. Observa aí, irmãos. Jesus não comemorou a Páscoa judaica como os judeus comemoravam, não. Enquanto os judeus estavam comemorando a Páscoa judaica, lá a Páscoa de Israel, Jesus chamou os seus discípulos num lugar particular e celebrou a Santa Ceia, a ceia, né? Na verdade, Santa Ceia não, celebrou a ceia do Senhor. A ceia, ele celebrou a ceia que é dele, ensinou isso aos discípulos e disse, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que beber do cálice e comer do pão, é para você lembrar que ele foi sacrificado por mim e por você. A ceia hoje é a nossa Páscoa. Quando nós celebramos a ceia, comemos o pão, simboliza Cristo entregando o seu corpo humano como sacrifício pelo pecador. Quando nós tomamos o vinho, que é um suco, né? Que nós não tomamos vinho, que nós não se embriagamos, simboliza o sangue de Cristo que foi derramado para remir os nossos pecados. Há uma simbologia, esse memorial, tá certo? Então nós temos que entender, a ceia do Senhor é um cerimonial. Não é um culto místico, nem um culto sobrenatural, que nem muita gente faz aí. Mistifica esse culto. Esse culto é um culto que tem que ter raciocínio e inteligência, é um culto natural, que tem um objetivo, né? As pessoas precisam sair desse superficial, ou seja, desse misticismo, desse sobrenatural, querendo mistificar tudo, trazer o sobrenatural para tudo. Calma, irmão. A ceia é um culto simbólico, é um culto memorial, para a gente fazer memória, para a gente lembrar que Cristo morreu por nós, sacrificou-se por nós, derramou o sangue dele por nós, para que a igreja esteja sempre fazendo esse culto, para sempre nas congregações, nas reuniões dos santos, a gente está lembrando isso dentro de uma coletividade. Tá certo, irmão? Não tem o pão se transformar no corpo de Cristo, não. Essa subtransformação, como ensina a Igreja Católica, que naquela hora ali o pão transforma-se no corpo, é mentira, irmão. Isso não existe não. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Quando Jesus disse é meu corpo o pão e o vinho é meu sangue, é simbolizando, não é literal. Então temos que ter esse entendimento. Tem muitos, eu já vi pastores fazer um misticismo tão grande na ceia que porque é o culto mais abençoado, é porque é o culto que vai trazer bênção, você vai ser mais abençoado nesse culto. Não, irmão. É um culto como outro qualquer. É um culto, é um memorial que faz a gente lembrar. Tem 3 objetivos a ceia. Eu vou falar para você aqui. A ceia que nós celebramos, nós temos que ter esse entendimento. Tem pessoas que participam da ceia que não têm esse entendimento, que não têm essa compreensão. A ceia tem 3 objetivos. O próprio Jesus ensinou isso. Ele disse fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ela tem o objetivo de fazer a gente lembrar que Jesus morreu por nós. Ela tem o objetivo de fazer a gente lembrar que Ele ressuscitou. E o objetivo principal, que sem esse os outros 2 eram em vão. Ele morreu, ressuscitou, mas que ele voltará, subiu ao céu, mas ele voltará para nos buscar. E a igreja tem que estar comemorando isso, celebrando isso, esse culto cerimonial, até que ele venha, para não esquecer que ele vai voltar. Isso fala do arrebatamento, irmãos. Então tem esses 3 objetivos a ceia: a morte, ressurreição e a vinda de Jesus para buscar a igreja. Então está aí uma explicação simples para você, meu irmão, compreender que essa Páscoa que a religião comemora tem valor nenhum espiritual, tem valor nenhum para Deus, não tem nenhum significado, nenhum valor para Deus. Isso é só tradição religiosa, isso é comércio também, entendeu, irmãos? Porque as pessoas comem peixe e tal, nessa data se vende muito peixe, é um comércio, né? E mistificam, né? E mudam ali, faz aquele ritual todo.
Isso não tem nenhum significado. A Páscoa, ela é própria dos israelitas. A Páscoa é própria dos judeus, dos israelitas que foram livres do Egito. Não é para religião ou outra cultura viver. Não tem significado não. E o crente, o cristão, a Páscoa que nós temos é Cristo. É a celebração da ceia, tá certo? Aprenda isso aí, meu irmão. Que toda vez que você vai para a Santa Ceia, né? A gente tem o costume de dizer Santa Ceia, né, irmão? Não é Santa Ceia. É a ceia do Senhor. O próprio Jesus disse a ceia. É a ceia dele. Então, assim, a gente chama Santa porque a gente sabe que é sagrado, que é uma coisa para o Senhor. Mas a ceia do Senhor é a nossa Páscoa, irmãos. Então vamos aprender isso. Sai dessa tradição, crente. Olha, irmão, a religião católica romana ensina as pessoas. Tem pessoas que não comem carne, né? Não podem comer carne porque se comer é pecado. Outras tem pessoas que não entram no jejum, né? E é um ritual que cobra tanto das pessoas que não tem valor nenhum. E a gente tem que entender isso para não ficar preso nessas tradições, porque Jesus nos libertou de toda a tradição, entendeu o que é a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Temos que entender e saber que essa Páscoa que a Igreja Católica celebra não tem nada a ver com eles. Essa Páscoa aí é para Israel, tá certo? Para Israel lembrar que foi livre do Egito, da escravidão de Faraó. E a Páscoa cristã é a ceia do Senhor, que nos faz lembrar que fomos livres da escravidão de Satanás, desse mundo e da ira de Deus sobre o pecado. Através do sangue de Jesus derramado, através da sua vida entregue pela nossa, e aí a gente lembra da morte, ressurreição e da vinda de Jesus para nos levar quando ele voltar para arrebatar a igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado.